Olá, meus amores, eu aqui, Juliana Tuma, do Ministério Casa de Oração Filadélfia, Israel, em Belém do Pará. Venho hoje falar sobre a relação dos feriados judaicos com a próxima lua de sangue, que vai ser daqui a um mês, exatamente, dia 16 de julho de 2019. Hoje é 16 de junho, domingo, e qual será a relação desses sinais nos céus com a palavra de Deus, primeiramente, é claro, e os feriados judaicos? Então, vamos começar. Então, no período deste eclipse parcial da Lua, que vai acontecer em 16 e 17 de julho deste ano, 2019, vai estar acontecendo o Tammuz. Vamos ver o que é o Tammuz para os judeus? É o 10º mês do ano civil judaico. Dia 4 de julho começa o Tammuz. Ele dura 29 dias. Ele vai até o dia 1º de agosto de 2019. Mas no 17º dia do Tammuz, que vai cair dia 20 de julho, os judeus fazem um jejum. Esse jejum é em luto pela queda dos 2 templos, pela queda das muralhas de Jerusalém. O Tammuz é o 4º dos 12 meses do calendário judaico. Ele dá início à estação do verão. Vamos ver o que diz Mateus 24, verso 32. Aprendam a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam renovados e suas folhas brotam, saibam que está próximo o verão. A figueira é Israel. O verão é Jesus. Jesus é o sol da justiça. O verão é a estação mais quente do ano. E o sol da justiça, com certeza, é o que brilha de forma mais quente e radiante. Esse é Jesus para os judeus, e Yeshua. Os 3 meses dessa estação correspondente ao Tammuz são relativos às 3 tribos de Israel, do acampamento de Ruben, Simeão e Gade, que estavam situadas ao sul de Israel. Tammuz é o mês do pecado também do bezerro de ouro, que resultou na quebra das tábuas. Naquele mesmo dia, 17 de Tammuz, tem início o período de 3 semanas, que assinala a destruição do templo sagrado em Jerusalém. Como eu já disse, a queda dos templos, a queda das muralhas. É por isso que os judeus jejuam como sinal de luto, como sinal de lamento. Amém, amados? Este é o mês no qual os espiões enviados por Moisés viajaram para a terra de Israel para vê-la e relatar ao povo. O motivo desse jejum de 12 horas, como eu já falei, ele é do nascer ao pôr do sol. E se ele cair num Shabat, ele é transferido para o domingo, porque o Shabat é um dia de alegria, é um dia de descanso. Então os judeus não jejuam, tá bom, meus amados? E como eu já disse, ele acontece no 17º dia e é em memória à queda das muralhas de Jerusalém, ou seja, a queda dos 2 templos. Antes tivemos o Shavuot, aí que está a chave. Shavuot é a mesma coisa que festa das colheitas, das primícias, de Pentecostes, e ele aconteceu de 7 a 9 de junho, tá bom? Semana passada, né, amados? E ele representa isso que eu falei: colheita, primícias, Pentecostes, e também significa o número 7 do calendário judaico. Então, se a gente associar com o Salmo 90, verso 10, a gente chega entre
o 7º e o 10º mês judaico, os últimos 10 anos da humanidade. Vamos ver o que diz Salmos 90:10? Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então, este salmo, ele nos dá a pista através dos sinais nos céus, através dos feriados judaicos que estão na palavra de Deus, tá bom? Que estamos nos últimos 10 anos. Que também correspondem à 69ª semana de Daniel. Ou seja, estamos no fim. Em 2018, o ano 70 de Israel completa uma geração para os judeus, como diz Salmos 90:10. Então, é de 70 a no máximo 80, porque o que passar disso é enfado e canseira. Na verdade, passou de 70 já é enfado e canseira, como diz o Salmo 90:10. Então, nós já estamos neste tempo de enfado, de cansaço. Amém, amados? A igreja, principalmente a noiva de Cristo em Filadélfia, ela experimenta essa canseira, anos muito difíceis. Na verdade, a gente não vê mesmo a hora que acabe para nós como igreja, que nós sejamos arrebatados e aí o Senhor passa a tratar especificamente com Israel. Então, os 70 anos de Israel, o que aconteceu? Foi no ano de 2018, ano passado, tivemos o maior eclipse lunar do século. Então, até 2021. Ele será o maior do século, ele terá sido, melhor dizendo, o maior do século até 2021. Ele foi entre 27 e 28 de julho do ano passado. Vejam que todos esses eclipses, luas de sangue, ocorrem em feriados judaicos, ocorrem por volta deste tempo de Tamuz, o 10º mês, né, do ano civil judaico. Então isso anuncia que 2021 é o ano limite. Para quê? Para o arrebatamento da igreja. Porque depois sabemos pelo profeta Daniel que teremos 7 anos de tribulação na terra. E então, assim completam os 10 anos de limite que o Salmo 90:10 nos fala, nos dá pista, nos revela. Amém, amados? Eu quero ler para vocês o trecho de uma entrevista que um pastor americano chamado Mark Biltz deu para uma revista. Ele é pastor e tem raízes judaicas que tem tudo a ver com este assunto de hoje. Entre 2014 e 2015, houve 4 eclipses totais da Lua, que ficaram conhecidos como tétrade. De acordo com o pastor Mark Biltz, o mesmo fenômeno se repetiu em 2018 e teve sinais proféticos, especialmente relacionados à nação de Israel. Meus amores, Israel é o relógio do mundo. Israel é a figueira a qual Jesus disse em Mateus 24 que toda a terra deve observar, deve olhar. Então vejam o que ele falou, o pastor. Existem alguns padrões incríveis que vão além da coincidência. Analisemos Gênesis 1:14, que diz: haja luminares no firmamento do céu para separar dia e noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Observem que as luas de sangue de 2014 e 2015 coincidiram com as festas judaicas. O eclipse deste mês, julho de 2018, ele estava se referindo, acontece 2 anos após a data da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se tornou um governo chave para Israel. Trump significa trombeta. Trombeta é algo que anuncia, um som, um barulho que anuncia alguma coisa, algum evento.
ele estava dando essa entrevista justamente em 2018. Trump nasceu na noite de 14 de junho de 1946, 15 minutos depois de um eclipse lunar total e 700 dias antes do estabelecimento do Estado de Israel. Quando foi empossado como presidente em 20 de janeiro de 2017, ele tinha 70 anos de idade, ou seja, o tempo de uma geração. 7 meses e 7 dias. 70 anos, 7 meses e 7 dias. Irmãos, não é coincidência. Builds acredita que, do ponto de vista bíblico, acontecer 2 luas de sangue no mesmo feriado bíblico é muito significativo. Aí vem ele falando: a Bíblia diz que tudo deve ser firmado com 2 ou 3 testemunhas. De fato, em Salmos 89, versos 35 ao 37, diz que o pacto de Deus com Israel e o rei Davi é eterno e que o sol e a lua são testemunhas fiéis, com o céu confirmando isso. Entre 2014 e 2015, o fenômeno aconteceu consecutivamente durante o Tu Bishvat, que celebra o Ano Novo das Árvores no calendário judaico. Segundo o calendário bíblico, a festa acontece durante o mês de Shevat, é o 5º mês, ocorrendo geralmente entre janeiro e fevereiro. Vejam, está anunciando um novo ano, um novo tempo, tudo a ver com o que vem para quem conhece a palavra de Deus, para quem conhece o livro de Apocalipse. Então vem aí um reino milenar, com Cristo governando a terra por, como o próprio nome já diz, 1000 anos. Além disso, Builds usou a referência dos cavalos citados em Apocalipse e comparou aos cavalos citados em Zacarias, capítulo 1, versos 7 e 8, que diz: no dia 24º do 11º mês, o mês de Shevat, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias. Durante a noite, tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas, num desfiladeiro. Aqui vemos que a visão do cavalo vermelho vem para tirar a paz da terra, segundo o livro de Apocalipse. E ocorre no mês de Shevat, o mês das árvores. E vemos também que ele está entre as murtas apenas 9 dias depois do Tu Bishvat, que é o ano novo das árvores. Observa o pastor. Vemos a visão dos cavalos vermelhos acontecendo no final do cativeiro de 70 anos da Babilônia e no 2º ano de Dario, no mês de Shevat. Então, continua o pastor, aqui estamos nós no final do 70º aniversário de Israel, como uma nação, profeticamente florescendo como uma figueira, no mês de Shevat, onde temos uma lua de sangue no final do 2º ano da administração de Trump, que foi comparado a Dario e Ciro. Isso aí é o pastor dizendo, Merrick Builds, dizendo em 2018, ano passado, no ano em que Israel completou 70 anos. Hoje, agora, nós já estamos no ano 71. Com base em todas essas informações, o pastor acredita que 2019 poderá abrir portas para a reconstrução do 3º templo em Jerusalém. Nós estamos em 2019 e as negociações para este 3º templo estão a todo vapor. Inclusive, devemos ficar de olho em Jared Kushner, que é o genro de Trump. Ele está interceptando essas relações, essas negociações a respeito do 3º templo. Se ele é o anticristo, eu particularmente não sei, mas estou observando. Eu particularmente, melhor dizendo, estou em dúvida entre ele e o Emmanuel Macron. Mas isso é a minha opinião. A Bíblia fala características deste líder que será o anticristo, mas não cita nome e nem fala claramente de que nação ele vem. Subentende-se que de Roma, e Roma representa a Europa.
E continua o pastor: espero que este ano haja uma proclamação para reconstruir novamente o templo e torná-lo um local de oração para todas as nações, disse o pastor. Builds acredita que Deus está dizendo às nações que os limites de Jerusalém não podem ser determinados pelo homem. E abre aspas aí para mais uma fala dele. Não estou dizendo que é o fim do mundo ou qualquer coisa que acontecerá no dia 20 de julho de 2018. Estou dizendo que os padrões mostram que poderá acontecer uma guerra no Oriente Médio, mas Israel sairá vitoriosa como nação. E poderemos ver uma declaração para a reconstrução do templo. Irmãos, mais um ano, 2019, se passou desde essa entrevista com esse pastor. E neste ano vamos ter uma lua de sangue, um eclipse parcial da lua, mais um sinal nos céus, em mais um tempo de feriado judaico. Então devemos observar, devemos principalmente limpar as nossas vestes, porque, meus amados, o Senhor está voltando. Não há mais tempo para cegueira, não há mais tempo para brechas em nossas vidas. O fim é agora. Nós somos a geração do arrebatamento ou da tribulação. Nós escolhemos. Para sermos arrebatados, o que precisa? Crer no Senhor Jesus e ser batizado. O que significa ser batizado não é só descer nas águas, literalmente, mas mudar, se arrepender dos nossos maus caminhos. Em Apocalipse 22, verso 15, fala quem ficará de fora da salvação. E, obviamente, do arrebatamento. Os cães, os feiticeiros, os idólatras, os que cometem imoralidade sexual, os adúlteros, os assassinos e todo aquele que ama e pratica mentira. Então, se você está neste grupo, arrependa-se. Creia no Senhor Jesus e batize pelo seu arrependimento. Não desça nas águas achando que aquele ato simbólico vai te salvar, vai te arrebatar. Mas após aquele primeiro passo, mude. Arrependa-se, olhe para o céu. Desde Gênesis anuncia que o Senhor deixaria sinais. O profeta Joel também disse isso. Haverá sinais nos céus, na lua e nas estrelas, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, porque aquele dia, ele vem como um dia de juízo, e quem ficar vai sofrer muito. Se você acha que a terra está de mal a pior, nada se comparará aos 7 anos de tribulação. O ano limite para o arrebatamento pode ser 2021. Diante de todos esses sinais da palavra de Deus, dos fatos, da história, nós comprovamos isso. E aí? Você vai pagar para ver o que vai acontecer de 2021 a 2028? Porque em 2018 foi 70 anos. 2028 é o limite para Salmos 90:10. Se cumprir plenamente o tempo de uma geração. A noiva não passa. Apocalipse 3:10 diz: visto que guardaste a minha palavra, Filadélfia, essa é a noiva, eu também te guardarei da grande tormenta que há de vir para pôr à prova os que habitam na terra. Não pague para ver, não fique nos 7 anos, arrependa-se e suba no arrebatamento. Senhor, eu clamo agora por cada um que me assiste. Pai eterno, Tu és Yeshua. Tu és Baruch Haba Shem Adonai, que os gentios já celebram, já dizem, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas os judeus falarão isso em meio a muita dor. Can you see Jerusalem's cry? Você pode ver Jerusalém chorar, porque é o que vai acontecer nos 7 anos. Arrependam-se
Tchera labassuri cantarabash. A magesia de cas. Arrependam-se, porque é chegada a salvação a todo o que crê. Tudo está se cumprindo, bem debaixo dos nossos olhos. Eu clamo para que o Espírito de Deus te convença, não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, porque é o que diz o Senhor, é o que diz a palavra. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas Ele mesmo nos sarará. Ele fez a ferida, mas Ele mesmo a ligará. Isso é para os judeus. Mas saibam que os gentios, ou seja, os que não são judeus, que ficarem nos 7 anos, também vão passar toda essa prova terrível. Há uma chance, e essa chance é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Meu Deus, eu selo, Pai, este estudo, este vídeo, Senhor, clamando pela Tua misericórdia. Pai, após este eclipse, esta lua de sangue, em 16 e 17 de julho, certamente as calamidades aumentarão sobre a terra, porque como diz a Tua palavra, os poderes dos céus serão abalados. A magesia de canto. Que este povo veja como uma chance de voltar a Ti, como uma chance de sair do cativeiro, Senhor, e não passar pela última semana de Daniel, que será terrível. Lá em Daniel 9 diz que o templo será reconstruído, mas em tempos angustiosos, em tempos difíceis. Você tem a chance de ser poupado. Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. E esta salvação somente pode se dar em Yeshua HaMashiach. Jesus é o Messias bendito. E ele disse em Mateus 23: em verdade eu te digo, Israel, que tu não me verás de novo até que digas: bendito o que vem em nome do Senhor. Nós, Goiás, gentios, já declaramos desde agora: bendito é o que vem. E dizemos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem e reina com justiça. A justiça que a terra tanto aguarda há quase 6.000 anos. Está vindo, chegou o tempo, é na nossa geração. Arrependam-se. Enquanto a cruz, enquanto a porta da graça está aberta, graças à cruz de Cristo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga ao Senhor dos Exércitos. Seu nome é Jesus. Can you hear Jerusalem's cry? Can you see the storm on the rise? Look around. You can't deny this is the hour of heaven's time. The armies gather in the east for the war that soon